Eu não quero que você passe 10 anos da sua vida estudando, sem passar em nenhum concurso, sem ter nenhuma nomeação, sem ter resultados de fato. Né? Não quero que você passe anos e anos de esforço e dedicação e não tenha o resultado que você almeja. Então, para isso, eu quero hoje te passar basicamente 4 pilares, 4 coisas que eu faço, que eu fiz na minha caminhada, que eu faço com os meus mentorados, para você passar mais rápido, para você conseguir alcançar o seu caminho de uma forma mais rápida do que a maioria das pessoas fazem, tá joia? Então é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre como você pode, de uma maneira simples e objetiva, passar mais rápido no seu concurso. Bom, meu nome é Jefferson Rafael, para quem não me conhece, já fui aprovado em 5 concursos públicos federais, costumo dizer que concurso é revolucionário, que revolucionou minha vida, e eu tô aqui para que revolucione a sua vida também. Indo direto ao ponto, qual é o primeiro fator que você tem que entender, né? O primeiro fator é o foco. Então a gente vai falar de 4 aqui, a gente vai falar de foco, a gente vai falar de rotina, de método e de material. Né? Como que esses fatores articulados podem propiciar uma aprovação mais rápida, podem fazer com que você passe no seu concurso. Então, do ponto de vista de foco, é importante você entender que concurso é um casamento. Como um casamento com um monte de matérias. O que é isso, Jefferson? Pirou agora, né? O que é isso? Vamos explicar. Primeiro, entenda o concurso como um relacionamento. O que é um relacionamento? Pensa no relacionamento que você tem na sua vida, de amizade, né, de namoro, ou casamento, que é uma coisa mais séria, né? O que é a base de um relacionamento? De certo modo, é a pessoa ser a prioridade para você, né? Você dedicar um tempo da sua vida para aquela pessoa, né? Ou seja, você prioriza aquela pessoa e aquela pessoa prioriza você. Por exemplo, eu sou casado, né, com a Fran já há muito tempo, então, poxa, ela é prioridade na minha vida. A partir do momento que eu priorizo ela me prioriza também, de certo modo, não é assim? É uma troca, né? Então, entenda que concurso é um casamento. Você tem que priorizar concurso para que o concurso priorize você. Se você não prioriza o concurso, se você não está nem aí, se você está prestando mais atenção em outras coisas do que no concurso, o que acontece? Na hora da prova você vai mal. Como é nos relacionamentos também, né? Então pensa comigo, você está namorando com a pessoa, você não dedica tempo para a pessoa, você não está nem aí para a pessoa, você prefere ficar com os amigos, enfim, você não está nem aí para aquela pessoa. O que vai acontecer com o namoro? Vai acabar. O casamento também, de certo modo, é a mesma coisa, não é? As relações, elas exigem que a gente um certo sacrifício, certo, né? Uma abdicação, que a gente se dedique para que dê certo. Então, o concurso, de certo modo, é um casamento. Você precisa priorizar o concurso para que o concurso priorize você. O concurso precisa, de certo modo, ser o centro da sua vida. As coisas têm que rodar ao redor do concurso. Pode parecer exagero para alguns e a realidade para outros, o que eu estou falando agora, mas o fato é, o quanto antes você entender que concurso, você tem que falar, eu tenho que me organizar para que aquele tempo que eu estou dedicado para o concurso, eu vá estudar de verdade, mais rápido você vai passar. Entendeu? Mais rápido você vai passar. Então, tem que entender que essa é o centro, no qual você vai organizando as outras coisas. Não que as outras coisas não sejam menos importantes, não é isso que eu estou querendo dizer. Claro que as outras coisas, a família sua é mais importante. Por exemplo, hoje, vamos supor que eu for estudar para concurso hoje. A minha família, minha esposa, os meus filhos são muito mais importantes que concurso. Mas, se eu estou nesse projeto, se eu estou focado nisso para poder passar em um concurso, eu vou dedicar mais tempo que isso, né? Em acordo com a minha família, para que os benefícios disso, né? Eu sei que com aprovação traz benefícios para todo mundo, então a gente faz esse acordo para que todo mundo possa ter esses benefícios, mas também todo mundo vai ter que se sacrificar de certo modo. Então o primeiro ponto é esse, concurso é como um relacionamento. E um outro ponto que é importante, eu costumo falar isso muito, às vezes no Revolucionários, porque assim, para quem não sabe, Revolucionários é minha mentoria, eu te ajudo justamente nesses 4 pilares, né? Foco, rotina, método e estudo, a construir um caminho mais curto até a sua aprovação, né? E se quiser saber mais, tem um link aqui na descrição do vídeo. Mas, fato é, o que acontece? Tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista de concurso, a partir do momento que você fala, não, entendi que eu quero é concurso mesmo. Você vai começar a estudar para concurso, você vai ver que tem um monte de oportunidades. E a primeira coisa que você tem que entender é que nem toda oportunidade é para você. A partir do momento que você falou que concurso é o seu objetivo, você casou com concurso, você diz não para as outras coisas, né? Do mesmo modo, poxa, eu sou casado, então a minha prioridade é a Fran, eu digo não para outras coisas, né? Para outras possibilidades, né? Você também vai dizer, a partir do momento que você escolhe, de certo modo, uma profissão, você diz não para outras profissões. A partir do momento que você escolhe morar em um determinado lugar, você diz não para morar em outros lugares. Enfim, cada decisão vai gerar uma renúncia. Então você tem que entender que nem toda oportunidade é para você. Tá? E aí, quem que é a sua parceira nesse casamento?
Tá? Nesse casamento você vai se casar com um monte de matérias. Então, quando a gente estuda para concurso, tem um conjunto de matérias que acompanha a gente do início até o fim. Por quê? Porque a gente precisa aprender muitas matérias. E não é só aprender de qualquer jeito, não. A gente precisa aprender para muitas vezes chegar na hora da prova e gabaritar ou fazer muito perto disso. Então pensa comigo, como é que você vai fazer 90% de português estudando 3 semanas antes da prova, ou 2? Seguinte, entenda o seu concurso, né, principalmente se for um concurso de nível intermediário, um concurso de alto nível. Eu digo até mais, né? Os concursos têm sido cada vez mais concorridos, mais difíceis, né? Difíceis por 2 motivos. A concorrência tem se qualificado mais por um lado, por outro lado também, os concursos têm exigido mais matérias, exigido mais conteúdo, então exige mais do candidato. Né? Então, entenda o concurso como uma graduação que você vai começar a fazer, ou uma pós-graduação, de 2 anos ali que você vai fazer, que você vai precisar dedicar um tempo mais longo do que 2, 3 meses, do que 6 meses, talvez 1 ano ali, ou um pouco mais, enfim. Mas fato é, você tem que ter esse tempo para você poder aprender a matéria, esse tempo para você poder dominar as técnicas e dominar as matérias, para que o estudo seja algo rotineiro na sua vida. Então, por isso que é o concurso, do ponto de vista de foco, primeiro, concurso como meu objetivo profissional, e dentro de concursos eu tenho que definir um conjunto de matérias que eu vou ficar. Então, é um casamento com um conjunto de matérias. Do ponto de vista de foco, é isso. É isso que você tem que entender na sua vida. Tratar concurso, cara, eu casei com os meus estudos. O estudo é minha prioridade. E esse é o conjunto de matérias que vai me acompanhar até o fim. E olha, concurso é como se fosse aquela parceira ou parceiro bem ciumento. Se você quiser conciliar com outras coisas, vai dar ruim. Quanto mais coisas você quiser conciliar, mais difícil vai ser. Entendeu? Então você tem que dizer não. Entenda, eu não estou falando que você precisa, por exemplo, do ponto de vista de atividade física, você já faz atividade física. Faz atividade física por menos tempo, né? Você vai diminuir o tempo, você não precisa necessariamente abrir mão de tudo. Poxa, ao longo da minha rotina de estudos, eu me casei, viajei, eu fiz várias coisas, né? Mas entenda que você tem que priorizar um tempo do seu estudo. Mas todos os dias, basicamente, né? Por vários anos ali, geralmente de 2 a 3 horas por dia, que foi o tempo que eu estudei na maior parte da minha rotina, estava ali estudando. Então você tem que ter essa prioridade, tem que ter esse compromisso, entendendo que ele é fundamental, esse foco. Então o primeiro ponto é esse. E aqui que a maioria das pessoas já fica no foco, não tem esse foco. Qual que é a regra? É estudar 2, 3 meses para um concurso, depois estuda para outro, desiste, estuda para outro, desiste, e assim vai. Né? Então se você consegue se manter com um conjunto de matérias focado, você já sai na frente de muita gente, você já dá um passo adiante, tá bom? Se você quiser saber mais, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre como escolher um concurso, escolher uma área, depois eu vou colocar o link aqui no comentário também, que pode te ajudar a definir esse foco aqui. Então entenda assim, é uma viagem. Concurso é uma viagem que você vai fazer e aqui você está definindo o destino, onde você quer chegar. E a partir do momento que você definir esse destino, você vai ter o final da sua viagem. Tá joia? Ponto. Foco. Segundo ponto, para você acelerar a sua aprovação, para você sair na frente da maioria, é a rotina. Do ponto de vista de rotina é importante o quê? Estudar todo dia, na maior parte do seu tempo livre. Então, estudar todo dia é a boa e velha constância, né? Tem que ser constante, não tem como correr disso, não tem como fugir disso. Pessoal, a gente começa a falar uma série de coisas, é de certo modo óbvio, mas o fato é que assim, concurso é algo, né? É um museu de grandes novidades, né? Como diria o Cazuza, né? O concurso tem um pouco disso, né? Cara, é o que é. Tem que ser constante, não tem jeito, não tem como fugir disso. Imagina só, né? Você precisa, como eu falei, você tem que aprender um monte de coisa, então você precisa da repetição ao longo do tempo, seu cérebro precisa disso, entendeu? Precisa se repetir ao longo do tempo. E na maior parte do seu tempo livre. Por que na maior parte do seu tempo livre? Imagina só que você tem que fazer uma faculdade de Direito. Você vai conseguir terminar a faculdade de Direito? Você vai conseguir terminar, né? Mas você concorda que vai demorar muito se você fizer 1 hora por dia? Imagina assistir uma aula de 1 hora por dia. Quanto tempo você vai levar para terminar essa faculdade? O concurso não é diferente. Muitas vezes você vai ter que estudar o conteúdo de uma graduação. Então, e na maioria das vezes você vai ter pouco tempo. Então, não tem como para onde correr, né? Não tem para onde correr. Você vai ter que se acostumar a estudar mais tempo. E aí, geralmente, eu costumo dizer, com uma carga horária razoável, uma carga horária de 15 horas por semana, que daria de 2 a 3 horas por dia, né? É uma carga horária razoável. Por quê? Porque é muita matéria que você precisa aprender e na maioria das vezes você tem pouco tempo para estudar, né? Quando a gente pega um pós-edital, geralmente é 2, 3 meses. Então, e aí, por isso que você precisa já estudar num pré-edital. Então, do ponto de vista de rotina, qual que é o desafio da rotina? Qual que é o desafio que eu encaro toda semana no Revolucionários, por exemplo? É conciliar, né, os estudos, entendeu? Com tudo. E esse é que é o maior desafio que geralmente a gente tem do ponto de vista de rotina, tá?
E aí, além do mais, assim, uma coisa que é importante, que a gente acaba perdendo um pouco essa dimensão, a gente vive numa era de muito conforto, né? A gente tem muito conforto, pô, tem iFood, tem streams, tem distração no celular, é tudo muito fácil, né, de se fazer. Pô, até carro, né? Você não precisa nem esperar, né? Tem aplicativo para tudo hoje. Então, a gente perde um pouco da noção do sacrifício para fazer as coisas, né? Do quanto é importante a gente ter essa dimensão no nosso dia a dia. Então, você tem que, de certa maneira, no seu dia a dia, na sua rotina, se acostumar com esse sacrifício mesmo, de estudar por um futuro melhor. E quanto mais você vai fazendo, mais fácil vai ficando. E nesse caminho, você tem que se desapegando de algumas coisas. Desapegando desses pequenos confortos que a gente vai criando, né? Pô, essas manias, esses automatismos que a gente tem de ficar checando o celular toda hora, de perder tempo com conversas que não levam a nada, com banalidades. Então, se você parar para analisar seu dia, todo mundo, eu também, né? A gente, ao longo do nosso dia, a gente perde muito tempo com bobeiras, com besteiras, né? Com coisas que não agregam nada, muitas vezes é só questão de orgulho mesmo, quando a gente poderia estar se desapegando dessa parte que de certo modo é ruim da gente e focando em algo que nos torna melhor, que nos evolui mais, que faz a gente progredir mais rápido, entendeu? Porque quando você está perdendo tempo com algo que não te evolui, por exemplo, vou dar um exemplo da minha rotina, do meu dia, que é uma coisa que eu percebo que eu tenho feito e que só não agrega em nada. Eu faço vídeos aqui no YouTube, né? Vocês estão aqui assistindo, vendo esses vídeos. E as redes sociais, elas têm muitas informações, muitos números, né? Então, o que eu estou percebendo? Eu tenho percebido que eu tenho perdido muito tempo analisando isso. Claro, tem que analisar, não é que não tem que analisar, mas você não tem que ficar fazendo isso todo dia, toda hora, né? Ficar toda hora olhando esses números. Então você vê que chega um momento que se torna muito mais um prazer pobre, né? De você ficar olhando ali, ficar... do que realmente algo de fato. É muito mais importante eu ficar pensando no próximo vídeo que eu vou fazer, em que conteúdo que eu posso trazer que agrega mais, do que ficar simplesmente olhando e entende? Então, a gente tem que fazer esse exercício diário de desapegar dessa parte ruim que a gente tem, dessa parte que vícios, de coisas que não faz a gente melhorar, que não faz a gente evoluir. Então, por isso que esse sacrifício, de desapego, ela é fundamental todos os dias. Então, do ponto de vista da rotina, é isso. Você tem que entender o seguinte: eu sou o que eu faço no meu tempo livre. Se na maior parte do meu tempo livre eu estou me distraindo, eu estou perdendo tempo, então não vai adiantar. Entendeu? Isso que é importante. Aqui o Carlos Rafael fez uma pergunta aqui. Se eu trocaria alguns meses de estudo para tribunais pelo CNU 2025? Rafael, vai depender muito, cara, do seu ponto de partida, né? E de que cargo do CNU que você está falando também, né? Então, assim, é uma pergunta que fica difícil eu te dizer, do ponto de vista de... Mas, né, para te dar uma resposta rápida, assim, vai depender do seu ponto de partida. O que está mais fácil para você? Se analisando o cargo do CNU e se analisando o contexto de tribunais. Tá joia? A Natália perguntando quantas horas líquidas por dia, mais ou menos. Então, um parâmetro que eu gosto de dar é 15 horas por semana, que daria de 2 a 3 horas por dia. Tá joia, Natália? Agora, isso é um parâmetro, vai depender muito do seu concurso, né? Da sua rotina, mas um bom número é esse, né? Um bom número é esse, né? Para você ter em mente. Para algumas pessoas vai ser pouco tempo, para outras pessoas vai ser muito tempo. Enfim, o fato é. Mas seguindo aqui no nosso terceiro pilar, então a gente já falou de foco, a importância do foco, entendendo que, eu tenho que casar com concurso, é o casamento com um monte de matérias, e, eu tenho que ser fiel a essas matérias, que se eu traí-las, se eu quiser fugir para outras coisas, vai dar ruim, entendeu? Se eu não priorizar concurso, o concurso não vai me priorizar, eu vou ter surpresas ruins no dia da prova, então eu tenho que priorizar. Segundo, rotina, estudar todo dia na maior parte do seu tempo livre. Você é o que faz no seu tempo livre. Se você só está distraído, você vai ficar distraído. Se você estuda na maior parte do seu tempo livre, você pode ser um futuro aprovado. Então, a rotina, o desafio é esse, é usar o melhor tempo, com maior inteligência para estudar, sempre mais tempo com mais qualidade. Mais tempo, mais qualidade. Esse é o objetivo. Terceiro, método. Método de estudo, quando a gente fala de método de estudo, é uma palavra, do ponto de vista de concurso público, que pode significar um monte de coisa, né? Pode significar simplesmente o material, que é mapa mental, que é a ferramenta, ou então pode estudar por questões, estudo tradicional. É uma palavra muito grave. O que eu quero dizer aqui por método? Entenda aqui por método como um manual de instruções, né? De técnicas que você pode usar para planejar, organizar e técnicas de estudo. E qual que é o objetivo de qualquer método? Qualquer método, né? Aumentar seus acertos progressivamente, entendeu? Você tem que entender o seguinte: o seu estudo ele tem que dar resultado.
tá? Tem que dar resultado. Você tem que estar evoluindo, às vezes mais lentamente, às vezes mais rapidamente, mas você tem que estar evoluindo ou ter uma estratégia para evoluir. Né? Não dá só para, tipo assim, eu estou estudando teórico, resolvo questões ali, mas não tem um rumo. Não, você tem que ter um rumo, você tem que ter uma direção. Do mesmo modo que sua preparação tem que ter uma direção, no sentido de que concurso que você está estudando, para onde você está focado, tá, eu estou caminhando para aquele objetivo. O seu método é o motorzinho que vai fazer, o seu método, o seu esforço, é claro, né? O seu método aliado ao seu esforço é o motorzinho que vai fazer isso, entendeu? É o motorzinho que vai fazer você evoluir cada vez mais rápido, vai fazer você chegar cada vez mais próximo do seu concurso. Então é importante isso, é importante que você evolua, entendeu? Evolua cada vez mais, você tem um método que consiga evoluir, que dê resultado, seu esforço dê resultado. Então, nesse sentido, o que eu costumo usar dentro do Revolucionário? Eu uso a ideia de protocolos de estudo. Então, por exemplo, eu estou com uma dificuldade de aumentar a taxa de acertos. A gente tem um método lá dentro do método, um protocolo para isso. De organização, do mesmo modo. Enfim, eu tenho vários protocolos para resolver problemas específicos. Mas do ponto de vista básico, o que você precisa ter? Você precisa entender o seguinte, o seu método básico. Primeiro, rodar a teoria, questões e revisão. Aqui, muita gente já não faz. Muita gente se apaixona pela teoria e não resolve questões, ou resolve questões, mas de maneira muito esporádica, ou então até resolve teoria e questões, mas não faz revisão, né? Então é importante que essas três coisas aconteçam. Por quê? Porque o aprendizado, o que é o aprendizado? O aprendizado é aquisição mais retenção. Você tem que aprender coisas novas, ok, pô, tu tem um monte de coisa para aprender, mas você também não pode esquecer do que você já aprendeu, concorda? Porque senão o que vai acontecer? Você vai ficar em círculos, né? O que acontece com muita gente, a pessoa, na ânsia de bater o edital, ela vai estudando matéria nova, mas sem perceber ela está esquecendo de coisas que ela já estudou. Quando que ela vai descobrir isso? Na hora da prova, entende? Ou então, ela tem dificuldade de aprender uma determinada coisa, né? Então, tem um conceito que lá, toda a questão que ela faz, ela erra, faz, erra. Esse é um conceito que tem que entrar no seu ciclo de revisão também, porque você percebe que você precisa de mais repetição para aprender aquilo. E tem coisas que são repetição mesmo, né? Hoje mesmo eu estava fazendo uma mentoria com uma mentorada para magistratura, e aí, poxa, o que a gente estava conversando? Ela falando que, caiu uma súmula, foi um detalhe de uma súmula, que caiu na objetiva, caiu na discursiva e que ela precisava memorizar aquilo, entende? Então a revisão, ela tem que fazer parte do seu ciclo justamente por isso. Existem muitas coisas que são memorização, tá joia? Então tem que estar memorizando, tem que estar fazendo isso. Tem que estar rodando essas três etapas. Senão o que você corre o risco de acontecer? Primeiro, você vai focar na teoria e na hora que você for resolver as questões você vai ter uma bela surpresa. Você vai descobrir que do jeito que você estudou não é do jeito que é cobrado. Essa é a coisa muito comum. Muitas vezes o material teórico ele é muito descolado da sua realidade. Então o teórico aborda uma coisa, a sua realidade é outra, né? O teórico é baseado no tribunal, você está fazendo concurso para a prefeitura, né? Tipo, dando só uma comparação. Então às vezes ele está muito descolado. E aí na hora que você vai resolver questões que você descobre que não tem nenhuma relação. Então o teórico está focando em uma banca, mas a sua banca é outra. Então é importante as questões justamente para te dar esse norte. Por fim, resolver questões. E por fim a revisão, tá joia? Dá só uma olhada rápida no chat aqui, pessoal. Hoje a galera tá participando aqui. Sim, fiz faculdade, eu sou bacharel em sistema de informação, sou da área de TI. Revisão por questões, estou fazendo faculdade. O Paulo estuda pro TJ, eu tenho mentorado pro TJ também, Paulo. Tenho mentorado pro TJ. Bacana, André, você faz bastante questões. Não aprendi esse tipo de revisão com tanta matéria. Paulo, tem um vídeo aqui, cara, sobre revisão diária, revisão rápida. Dá uma procurada nele, que eu acredito que vai te ajudar nessa questão das revisões, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Então, rodar, é importante você rodar aqui, rodar questões e revisão, beleza? Por fim, rodar as matérias. Qual que é o erro que as pessoas cometem muito aqui, né, de rodar as matérias? Estudar só o que gosta, ou então focar em uma matéria e esquecer das outras. Não, vou estudar só essa matéria aqui. Aí começa a esquecer das outras. Aí, não, vou estudar, e fica correndo. Não, galera, você tem que estudar todas as matérias que estão ali no seu ciclo. Você pode priorizar ou não cada matéria. É o que eu costumo fazer, por exemplo. Entendeu? Dentro do Revolucionário, dentro das minhas mentorias, eu priorizo, mas não deixo de estudar.
priorizar? Você pode, claro. Você tem uma matéria lá que tem 20 questões na prova e a outra tem 5 questões, você pode priorizar. E em alguns casos, às vezes, a depender do caso, se é uma matéria muito complexa, que tem poucas questões e ainda nem tem mínimo, né? Assim, você não tem que fazer mínimo naquela matéria, você pode até deixar de lado, mas você tem que analisar caso a caso. Mas fato é, você tem que rodar. Você tem que rodar essas matérias, principalmente se elas fazem parte daquele conjunto básico que vai te acompanhar ao longo da vida. Beleza? E por fim, treinar as fases. Né? Você tem que treinar para as fases discursivas aqui, né? Você tem que pegar e treinar, entendeu? É importante você treinar. Se o seu concurso tem discursiva, seja uma redação, seja uma questão, você tem que treinar também para você poder evoluir, entendeu? Porque senão, cara, se você não treinar, deixar só para a hora da prova, vai dar ruim. Vai dar ruim porque você não vai dominar o formato do texto, você não vai ter agilidade de escrita, você vai demorar muito tempo para escrever e não vai conseguir, vai ficar nervoso, e aí não vai, às vezes, entende? Às vezes você tem até o conhecimento, mas não vai conseguir trazer para o papel. Então o treino serve justamente para isso. Tá joia? Então entenda isso. O método, quando a gente fala de método, ele tem que aumentar seus acertos progressivamente. Se ele não aumenta seus acertos, você tem que rever alguma coisa. Alguma coisa não está funcionando bem. Alguma coisa você precisa rever dentro do seu método de estudos. Tá? Não caia naquela ideia de que é só uma questão de tempo. Né? Não, é só uma questão de tempo para me passar em concurso. Não. É uma questão de tempo se, tu tem um método, tu tá com a direção certa, tu tem uma carga horária razoável, aí sim pode ser questão de tempo. Mas pode ser que não. Se você está estagnado, se você não está evoluindo, você pode entender o concurso como uma escada rolante ao contrário. Né? Você está fazendo esforço, mas você está parado, você está estagnado. Então você tem que fazer um pouco a mais. E aí esses 4 fatores aqui são esse a mais que você pode fazer. Foco, melhorar seu foco, sua rotina, seu método e o material que eu vou falar para conseguir subir essa escada. Senão você vai estar em movimento, mas você vai estar parado. Você está se esforçando, mas você está acomodado. Né? É muito comum, às vezes a pessoa é o efeito robô. Todo dia faz tudo do mesmo jeito e não evolui. Tá, você vai fazer todo dia do mesmo jeito, mas você tem que evoluir, tá bom? Vamos lá. Dá uma olhada no chat aqui rapidinho, pessoal. De faculdade, mínimo. Fábio, geralmente no pré-edital, Fábio está falando o seguinte, Fábio falou aqui, vai iniciar os estudos para a fiscal, vai fazer Cefaz Goiás. Recomendo estudar todas as disciplinas ou só as mais importantes, visto que o edital está próximo, né? Se você está iniciando agora, eu sugiro você começar pelas mais importantes já, até para você pegar um ritmo, cara, né? Porque pensa, eu gosto de começar assim. Imagina você começar com um monte de matéria. Você está começando agora, você está ainda pegando o jeito, está pegando o ritmo. Então, a minha sugestão é você começar pelas mais importantes, aqui você tem certeza que vai cair, né? Fiscal tem um ciclo básico ali, né? Então começa por essa, já aí tem matérias que exigem um tempo maior, então já mete ficha aí, cara. Tá joia? Uma última dúvida aqui, Andressa, exercício físico antes da labuta de dia. Eu gosto, Andressa, geralmente no final do dia, finalzinho da tarde, para mim é o momento perfeito. Por quê? Geralmente de manhã é a hora que eu rendo mais. Então já vou estudar, né? Pelo menos quando eu estava estudando. Eu saía do trabalho, ia pro treino e depois eu estudava um pouquinho à noite. Então esse finalzinho de tarde, para mim, eu acho o horário perfeito. Agora varia de cada um, mas é o horário que eu acho melhor. De manhã, pessoal, acho que a prioridade tem que ser o estudo. Acordar e estudar, entendeu? Essa é a minha sugestão, tá bom? Andressa, precisa da labuta, eu só comecei a fazer. Exercício físico ajuda muito, gente. Andressa falando que começou a fazer exercício físico e ajuda muito, porque exercício físico ajuda melhora o sono, melhora o rendimento, você se sente mais descansado, você dorme melhor, então você fica com rendimento melhor. Ajuda muito, muito, muito mesmo, muito bom. Mas vamos lá. Então, último ponto, material. Quando a gente fala de material é importante o quê? Material ele serve para aumentar a sua absorção e sua retenção. Ele tem que funcionar como uma ferramenta para aumentar a sua absorção. Pensa comigo, o que é o material de um cursinho? Tu tem que aprender um monte de matéria. O objetivo desse material é facilitar a sua vida, né? Você tem lá um monte de matéria. Você pega qualquer edital, você vai ver que tem um monte de coisa para você estudar. Então, o material ele serve justamente como meio que um acelerador, vamos dizer assim, né? Um bom material, é claro, né? Então ele serve para aumentar sua manutenção e sua retenção. E aqui, veja bem, eu estou falando de material comprado por você e material produzido por você. Os dois materiais têm o mesmo objetivo.
né? Principalmente produzido por você, tem o objetivo de aumentar a sua retenção. Então, nesse sentido, o que é importante? No material, quando você for adquirir um material, enfim, ver se ele é focado no seu concurso, na sua banca ou na sua área, né? Então, assim, é importante. Por que eu gosto muito o que eu faço muito no Revolucionários? Eu já produzo um material dentro do Tec Concurso focado porque a pessoa quer, focado na área, focado no concurso, focado na realidade da pessoa e de uma maneira rápida. Porque qual que é o problema dos cursinhos muitas vezes? O cursinho ele tem um material genérico. Ele pega o mesmo curso, ele trabalha com trilhas, né? A maioria dos cursinhos, você tem lá o direito administrativo, é o mesmo curso para todos os cursos. Você tem direito constitucional, é o mesmo curso. E às vezes tem algumas especificidades, ou alguma banca muito inusitada, ou um conteúdo diferente que não encaixa. Então você acaba ou tem um material muito completo para uma coisa muito específica, ou o contrário também. Então por isso que eu gosto muitas vezes de começar primeiro por cadernos de questões focadas na realidade, no concurso, na banca ou na área, do que pelo material, né? Outra coisa que é importante também, do ponto de vista de material, ele tem que estar atualizado, né? Ele tem que estar atualizado. Então você tem um material também que está desatualizado, é um risco, porque você pode até estar incorreto, né? E você pode aprender a ter errado também. E por fim, o último ponto, produzido por você. Aqui, fichas, flashcards, mapas mentais. O que acontece? Hoje em dia é muito comum, né? No meu tempo, eu me sinto um senhor, né? Falando, né? Eu tenho 40 anos, mas quando eu falo no meu tempo, eu me sinto um senhor de 50 anos, 60 anos. Não era muito comum esse tipo de material, né? Hoje em dia tem muito, né? As pessoas vendem flashcards, as pessoas vendem mapas mentais, né? Enfim, tem uma infinidade de materiais que são vendidos. Qual que é a minha opinião sobre isso, né? Sobre principalmente esses materiais de revisão, vamos dizer assim, né? A minha opinião é a seguinte: eu acredito que ele é mais útil quando é produzido por você. Por quê? O que acontece? Como que eu uso geralmente flashcard? Eu uso flashcard, né, no caso do Anki, para resolver lacunas de aprendizagem. Então é um uso muito específico, né? E quando você vai comprar o que alguém fez, às vezes você vai ter coisas lá que são úteis, mas vai ter coisas que você já sabe. Então às vezes você vai perder tempo com coisas que você já sabe, entende? Então eu acredito que ele pode ser usado, mas não é o essencial. Não é o essencial. Pode ser usado, talvez, como um material de revisão, de repente um mapa mental. Pô, já vi a matéria um monte de vezes, já resolvi um monte de questões, vou dar uma olhadinha no mapa mental aqui para me ajudar? Pode ser, mas honestamente eu prefiro mais que você faça esses materiais, porque na hora que você vai revisar, você vê aquilo que você escreveu, os ganchos que você coloca lá favorecem mais a sua memorização, né? Pô, de repente você coloca um desenho lá que não faz sentido para ninguém, mas para você faz sentido, ou um mnemônico que você criou, e mais importante ainda, é o esforço que você fez para criar esse mnemônico. Entende? É esse esforço que é importante, porque quando a gente se esforça para fazer alguma coisa, a gente manda a mensagem para o nosso cérebro que aquilo é importante. E aquilo eu preciso levar aquilo para a memória de longo prazo. Então, no material produzido, nesses materiais, eu sugiro que você priorize o que você produz, né? E, eventualmente você pode, né? Às vezes, né, para título de revisão, ter um ou outro material. Mas, basicamente, são esses pilares. Eu vou dar uma olhada aqui, por fim, em alguns outros comentários aqui. Comentário do Darcy aqui. Estou me preparando para o SUSEP 8 horas dias, mas penso em fazer CNU 2. No último, fiquei em cadastro de reserva. Fico na dúvida se vale focar no primeiro e investir no CNU 2. Vai depender muito de como está seu rendimento aí, né, Darcy? Assim, essas dúvidas assim, pessoal, sem saber mais coisas, mais informações da realidade de vocês, fica mais difícil de responder para vocês. Mas, de um modo geral, o que eu gosto de dizer? Cara, tu tem que ter um conjunto de matérias base. Tu tem que ficar estudando esse conjunto de matérias base, que é o que eu disse lá no início, né? Aqui, ó. Tu tem que ter um foco. Concurso é um casamento com um monte de matérias. Tu tem que pegar essas matérias, abraçar elas e estudar. Então não dá para ficar mudando também toda hora, não. Não sei se é o seu caso, tá, Darcy? Só estou usando o seu caso como exemplo aqui para poder ilustrar. Cara, tu tem que casar com um monte de matéria e aquilo ali. Por exemplo, eu ao longo da minha vida, a maior parte do tempo eu estudei um núcleo base muito parecido. Então é importante que vocês tenham isso em mente, né? Como um casamento. Esse foco ele é fundamental, isso faz diferença. Não dá para estudar uns meses para um concurso, depois para outro concurso que não tem nada a ver. Tá joia? Pessoal, é isso. Espero que o conteúdo de hoje seja útil para vocês. Tá joia? Vou indicar aqui o vídeo da live que eu fiz ontem, tá bom?
para vocês, que acredito que vai complementar muito bem esse conteúdo aqui de hoje. E é isso. Não esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.